Você muito provavelmente já ouviu do seu pai, do seu tio, do seu avô que o Senna começou a carreira na Fórmula 1 com um dos piores carros do grid, fazendo milagre atrás de milagre. Mas deixa eu te contar, isso aí é pura mentira, pura ladainha, e a gente vai falar hoje do primeiro carro do Ayrton Senna na Fórmula 1, o Toleman TG183B, o carro que todo mundo, inclusive as grandes equipes da Fórmula 1, queriam copiar. Antes de tudo, é bom contextualizar tudo que a Toleman passou até chegar àquela temporada de 1983 e também 1984. Porque a Toleman, é importante vocês saberem, não surge como uma equipe de corrida, e sim como uma transportadora, tá? Da família Toleman, que era uma grande família que era entusiasta de corrida, inclusive os fundadores Bob e Ted Toleman, eles eram pilotos, tá? O Ted chegou a correr 24 horas de Le Mans, o Campeonato Europeu de Fórmula 2, e o Bob, infelizmente, faleceu nas 24 horas de Le Mans de 1976. E mesmo mantendo o sonho longe de ser piloto, o Ted quer sim chegar até a Fórmula 1. Ele começa então a trajetória da Toleman agora como equipe no Campeonato Britânico de Fórmula Ford e vai escalando. O próximo passo para ele foi fazer uma equipe de corridas que no começo era cliente da equipe que fazia chassis, né, que era a Halt, e também com motores do Brian Hart, que mais tarde seria um grande parceiro comercial e também técnico deles, né, na Fórmula 1, até que eles decidem fazer o próprio chassi que dá o título europeu de Fórmula 2 de 1980 para o Derek Warwick. Com tanto sucesso na Fórmula 2, a Toleman estava assim pronta para dar um próximo passo e o anúncio, né, da saída do efeito solo da Fórmula 1 foi alguma coisa muito importante e muito impactante para eles, para já se prepararem. Eles começam então em 1980 produzindo carros para a Fórmula Atlantic e também para a Fórmula Pacific e vendem a equipe ainda no mês de 1981 em busca do sonho maior. E aí começa a trajetória da Toleman e ensina a Fórmula 2 ainda com o Brian Hamilton e também o Derek Warwick, que eram os pilotos deles que tinham tido muito sucesso enquanto eles corriam o Campeonato Europeu de Fórmula 2. E uma coisa que é muito interessante de saber é que a Toleman, ela quase começa na Fórmula 1 com motores Lancia, tá? A Lancia que tinha saído da Fórmula 1 desde o episódio trágico do Alberto Ascari em 1955, mas tinha tido um certo sucesso ali em meados dos anos 70 e 80 com o grupo B de Rally e também com o grupo C de Endurance, contado como a Era de Ouro, né, do Endurance, com os grandes protótipos. Eles, no entanto, acabam decidindo por reter os motores do Brian Hart, tá? Os motores Hart que eram fabricados para a equipe na Fórmula 2 e fazem uma adaptação para usar o motor Hart Turbo. O começo na Fórmula 1 é muito difícil, porque o carro ele era pesado e também ele tinha pouca potência, né? Obviamente era um motor de Fórmula 2. E um dos grandes argumentos que a fanbase, né, tenta sustentar de que o Ayrton Senna pilotava um carro extremamente inferior era o fato de estar usando o motor Hart desde o começo, tá? O Hart era um grande parceiro, ele não tinha ligação com nenhuma montadora, diferente, por exemplo, da Ilmor, que mais tarde ia ter 100% o apoio da Mercedes, até que a Mercedes, por conta própria, decidisse comprar a fábrica de motores deles. E o Brian Hart, ele era um fabricante totalmente artesanal. E os motores deles, tá? É diferente de como vocês pensam, eram muito inovadores. O Brian Hart, por exemplo, foi o primeiro fabricante de motor da Fórmula 1 a fundir o cabeçote com o bloco do motor. Então, ele era um cara que pensava muito pra frente e a equipe da Toleman também era uma equipe com grandes nomes que pensavam muito pra frente. Eles tinham um grupo de trabalho, um grupo técnico de trabalho muito jovem que contava com um nome que com certeza vocês vão conhecer, pelo menos dois nomes deles, que era o Rory Byrne, que mais tarde viria a construir as Ferraris campeã do Schumacher e até hoje ele é consultor técnico da Ferrari, e também o Pat Simons, que não preciso nem falar, construiu as Renaults do Alonso, infelizmente se envolveu no escândalo lá do Singapura Gate em 2008. Inclusive hoje o Pat Simons é um dos caras que junto com o Gary Anderson pensam em conjunto sempre nas transições de regulamento da Fórmula 1. Então de 2019, né, aquele regulamento para 2022 foi pensado pelo Pat Simons, igualmente como agora de 2025 para 2026. Até que a gente chega na temporada de 1983, a primeira temporada com o banimento do efeito solo, em que a Toleman começa o ano com uma pequena adaptação do carro de 1982, que era o Toleman TG182, só que com uma grande diferença, né? Com o banimento do efeito solo, basicamente as carenagens laterais onde ficam os radiadores, que são os sidepods, eles ficaram sem uma função aerodinâmica relativamente útil.
Então, em 1983, muitas das equipes começam a partir para um conceito extremamente novo, né? Que é o sidepod reduzido, que a gente não via lá desde os anos, no meio, começo dos anos 70. E cada equipe partiu para um conceito totalmente novo, né, de acordo com aquilo que tinha sido banido de 82. Então, por exemplo, a McLaren, ela começa a temporada de 83 e leva esse conceito para 84 com o motor Tag Porsche, que era mais refinado. Eles conseguem introduzir o conceito da Coca-Cola Bottle, né, que é o carro, né, a traseira do carro. Ela começar de forma relativamente grande e de uma forma suave, transicionando até uma saída muito pequena do escapamento, que ficou conhecido como o conceito da garrafa de Coca-Cola, que foi se aperfeiçoando e é um dos conceitos mais utilizados até hoje. Se você não usar, você está em grande defasagem em relação ao resto. A Brabham, que veio com o conceito do side pod flasher, que deu, é o carro, né, que deu o título, o segundo título mundial pro Nelson Piquet. Tinha a Ferrari do Patrick Tambay e também do René Arnoux, que tinha a menor área frontal possível para evitar arrasto. E veio a Toleman, a Toleman ela praticamente exclui totalmente os sidepods, deixa uma pequena caixa na frente da roda traseira para alívio de pressão, para não ter muita pressão estática na superfície da roda traseira, que poderia gerar mais arrasto e também turbulência, o que é indesejado, né? E o então Horburn, jovem Horburn, vem com soluções muito geniais, tá? À frente de seu tempo, que inclusive viraram um motivo de piada no começo, mas depois acabou virando um dos melhores chassis da temporada de 1983 e também de 1984. Ele leva os radiadores que ficavam antes nos sidepods para frente das asas e esses radiadores eles ficavam dentro de pequenas grades com perfil de asa. Então você tinha meio que duas seções, uma embaixo da outra, na asa dianteira da Toleman, onde uma praticamente utilizava o efeito solo, né? Que era a parte de baixo, tinha basicamente o conceito de uma rampa para desviar o ar por cima e também para os lados da roda, até com o conceito de inwash, já que não tinha mais a abertura, né, dos sidepods para o efeito solo. E a parte de cima, que era onde ficavam os radiadores, elas eram cobertas por uma grade com perfil de aerofólio. Então, na parte de baixo desse perfil se criava uma zona de baixa pressão que aumentava a velocidade do ar. Então, a velocidade de escoamento ao redor daquela Toleman era muito grande. E para compensar, tanto o Pat Simons, né, que era o diretor técnico, quanto o Horburn, que era o aerodinamicista-chefe, pensaram, foi reciclar o chassi, basicamente da temporada de 1982, e refazer todo o conjunto de suspensão dianteira, traseira, assoalho, carenagens, e então eles vêm com uma das maiores inovações que você vê a Toleman usando em 1983, e a partir daí quase todas as equipes, inclusive as de pontas, copiam esse conceito para 1984, que é o quê? É basicamente o uso de duas asas traseiras no carro. Por regulamento, você tem um limite máximo ali, né, de carenagem, de altura de carenagem, largura de carenagem, e você tem um componente separado que seria a asa traseira. O Horbury pensou, cara, o limite de carenagem, ele é muito alto. A carenagem ela pode ir bastante alta, porque se pensava no conceito do engine cover, né? Então você tinha que cobrir mais ou menos até ali a altura da cabeça do piloto, acima da cabeça do piloto, para você ter uma carenagem que cobrisse o motor. Então o que que ele pensa? Cara, vamos unir uma asa traseira na carenagem e vamos fazer uma asa traseira completamente independente. Então, ele tinha basicamente dois aerofólios, duas asas traseiras, uma que ficava um pouco mais ali para frente, né, atrás do monobloco e também à frente do bloco de motor, no meio do bloco do motor mais ou menos, e a asa traseira comum que ficava lá para trás do carro, basicamente entre os eixos traseiros, né, até um pouco mais para trás. E isso dava muita vantagem para eles, porque ele era um carro que ele tinha menos potência, obviamente, o motor Hart era um motor que era 4 cilindros em linha, muito convencional hoje nos carros de rua, mas ele era um motor turbo e era muito potente, tá? O pessoal aí sustenta a parte do Brian Hart, ele permitia que o carro fosse mais leve, então até comparação com o Williams FW09, que correu a temporada de 83 e também de 84, o carro, né, comparar ali o peso-potência, a relação peso-potência da Toleman com a Williams é de uma unidade só. A Williams tem vantagem, se não me engano, era 1.290 a 1.289 para a Toleman. Com a Williams, que era um carro que vencia a corrida, brigava por pódio. Então a relação peso-potência era muito interessante do carro da Toleman. Mesmo tendo menos potência, ele era um carro muito mais leve, 540 quilos contra, por exemplo, 558 da Williams, que apesar de ter mais potência,
era mais pesada por conta do motor V6 ali da Honda, né? E o Cosworth também, que era um motor relativamente mais pesado em relação ao L4. Esse carro ele é aprimorado ao longo da temporada de 83 com algumas pequenas soluções e depois do lançamento da versão do TG183, que foi o TG183B, o carro não vou dizer que mudou da água para o vinho, porque ele sim era muito rápido, era um baita chassi, só que não era confiável. Tá, o conjunto mecânico da Toleman ainda era, não vou dizer um dos piores, mas um dos menos confiáveis do grid. E não adianta você ter o top 3 chassi do grid, ter uma ótima relação peso-potência, ter um carro leve, ter um bom piloto ao volante, se o carro não completa a corrida. Isso é o básico da Fórmula 1. Para você somar pontos, você tem que cruzar a linha de chegada, tem que cruzar a bandeirada. A partir dessa evolução, tanto o Roy Byrne quanto o McGregor, que também era um dos diretores técnicos ali, conseguem implementar algumas soluções. O Derek Warwick começa a apresentar muitos resultados ao lado do Bruno Giacomelli, acaba desperdiçando a primeira chance de ter pontos da equipe depois que o Derek Warwick acaba batendo sozinho. Minto, foi com outro piloto no GP de Mônaco, mas as últimas 5 corridas da temporada o Derek Warwick consegue fazer 2 P4s, 1 P6 e constantemente está brigando por pontos. Naquela época, só os 6 primeiros pontuavam, vale lembrar. Não só isso, mas no GP da Europa, tanto o Derek Warwick quanto o Bruno Giacomelli conseguem chegar aos pontos, marcando pela primeira vez, né, na história da Toleman, os dois carros na zona de pontuação. E isso foi um marco muito grande. Então, eles levam o conceito do carro de 83 para frente e começam o ano de 1984 com o TG183B nas mãos de Ayrton Senna, que mais tarde virou história, né? O Senna ele consegue pela primeira vez, né? Acaba ficando na mão em Jacarepaguá por causa do turbo, que acabou quebrando. Na segunda corrida em Kyalami, mesmo com danos no bico e um carro extremamente pesado de guiar com falha na direção hidráulica, ele consegue pela primeira vez aos pontos. Ele chega em Zolder e mais tarde, com a desclassificação do Stefan Beloff num escândalo da Tyrrell, que colocava chumbo, né, na câmara de combustível, né, na lata de combustível do carro, para ficar mais pesado e passar na inspeção. Com a desclassificação, o Senna pontua pela segunda vez na temporada e chega aos boxes de Brian Hart e também de Ted Toleman falando: eu tô pronto para o meu primeiro pódio. Então o Senna sentia confiança em si mesmo, ele sentia confiança no carro, precisava apenas de uma pequena atualização. Ela vem, o TG184 chega na metade da temporada de 1984 e em Mônaco o Senna já consegue uma das maiores atuações da sua vida, agora com o carro todo revisado, né? Os side pods acabaram voltando, os radiadores foram movidos para os side pods e o carro ganhou uma asa dianteira um pouco maior, mas é quase o mesmo carro de 1983, é uma evolução. E depois do Ted Toleman ter brigado com a Pirelli, eles recebem novos pneus e o resto é história. A Senna consegue 3 pódios em 1984 e Stefan Johansson, que substitui o próprio Senna, que ficou de molho por ter assinado por baixo dos panos com a Lotus, consegue um P4 em Monza, tá? Vá quem diga aí que o motor Hart era uma merda, mas o cara vai lá, o Stefan Johansson, que não é nenhum gênio, a gente sabe, coloca a Toleman na 4ª posição no GP de Monza, a pista que mais exige motor da temporada, naquela época ao lado de Hockenheim, e a Toleman, infelizmente, tem um 1985 desastroso pela falta de fornecimento de pneus e outras crises internas e acaba sendo vendida para Benetton e o resto é história. Gostou do vídeo de hoje? Não se esqueça de se inscrever, deixar o like, comenta o que você achou, outros carros para você ficar ligado aqui, curte, compartilha, comenta e até a próxima.